Glória a Deus. A paz do Senhor mais uma vez. Eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Glória a Jesus. Diz assim. Primeiro eu quero ler o título, Caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Agora os irmãos. Mais uma vez, bem alto aí. Porque para Deus somos o cheiro de Cristo, nossa causa se perde. Glória a Deus. Quantas pessoas vitoriosas nós temos aqui nesta noite? Não, pessoas vitoriosas mesmo. Graças a Deus. Por que nós somos vitoriosos? Qual é o motivo da nossa vitória? Jesus, né? Jesus é o motivo da nossa vitória. Então, eu quero falar hoje, irmãos, como eu falei de manhã, vou falar agora sobre a vida plena após o triunfo. Como administrar a vida depois de uma conquista. Como lidar com isso? Né? Como que nós podemos lidar com isso? Eu sei que isso em todas as áreas da nossa vida. Na área profissional, né? Quando Deus nos abençoa, nos dá uma casa para morar, quando Deus nos dá um carro, quando Deus permite que o nosso salário aumenta, quando nós somos promovidos na empresa, como administrar essas conquistas, né? E também no reino de Deus, quando Deus nos usa como vaso, como instrumento nas suas mãos, para fazer algo no reino, algo na obra de Deus, que Ele realmente, quando Ele pede para Deus realizar as coisas, Ele usa pessoas, né, como nós, e nos capacita para isso, e Ele começa a nos entregar assim trabalhos pequenos, e nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos aprendendo, nós vamos amadurecendo, e Deus vai confiando em nós, né, e vai nos entregando responsabilidades maiores. Como que nós podemos lidar com essas coisas? Como é que nós podemos administrar o triunfo? Como é que nós podemos administrar a conquista, a vitória, uma vez que nós somos vitoriosos? Muito bem. Primeiro eu quero dizer, se nós queremos nos manter, irmãos, sempre firmes e vitoriosos na vida, nós temos de permanecer humildes e agradecidos. No domingo passado nós ouvimos uma mensagem que falou muito sobre a humildade, né? E a mensagem não foi sobre educação, né? Porque tem muita gente que mistura humildade com educação, né? Outros misturam humildade com a posse da pessoa. Não, a pessoa é pobre, ela é humilde. Não, ela pode ser pobre e arrogante, e um rico pode ser humilde. Então, humildade não significa estas coisas, né? Então, eu estava numa célula quinta-feira, e eu disse aos irmãos que a maior prova de humildade que eu possa prestar, que eu possa mostrar, é a minha obediência à palavra de Deus, né? É procurar obedecer à palavra de Deus, me colocar na posição para a qual Deus me chamou, para a qual Deus Ele exige de mim, de nós, de todos nós. Então, nós ouvimos muito falar sobre humildade, e a palavra de domingo ela foi muito profunda, teve uma profundidade muito grande, não sei se teve para você, para mim teve, né? Foi uma palavra muito profunda, foi lá no nosso interior, no meu interior, Deus falou comigo, né? Deus falou muito ao meu coração. Então, eu acho que se eu perguntar aqui, quem gostaria de ser perdedor? Levante a mão. De perder, ser perdedor. Tem alguém aqui? Eu acredito que não, né? Ninguém gosta de ser perdedor. Então, o último livro da Bíblia, Apocalipse,
que trata das últimas coisas, que trata dos últimos acontecimentos, ele traz 8 promessas diretamente aos vencedores e nenhuma aos perdedores, né? Nenhuma aos perdedores, mostrando que a vontade de Deus é que triunfemos em tudo. Então você pode ter certeza disso. A vontade de Deus na tua vida é que você triunfe. A vontade de Deus na tua vida é que você seja vencedor. A vontade de Deus na tua vida é que você seja vitorioso. Mas, pastor, eu estou passando um momento difícil. Você não está isento disso como eu não estou. Nós não estamos isentos de passar por aflição, de ficarmos doentes, né? Se prega por aí, se ensina por aí que toda doença é sinônimo de pecado. Eu discordo, a Bíblia discorda. Há doença que é por causa do pecado mesmo, mas nem toda doença é por causa que o doente pecou. Por quê? Porque nós somos carne, nós somos humanos, estamos aqui sujeitos a tantas coisas como qualquer pessoa. Né? Mas uma coisa eu quero dizer, por mais que você passe lutas, dificuldades, não é a vontade de Deus que você permaneça nessas dificuldades. Jesus falou que no mundo nós teríamos o quê? Ele não falou no mundo vocês vão permanecer em aflição toda a vida. Ele falou no mundo vocês terão aflições. Terão, não ficarão sempre em aflições. Né? Então, eu volto a repetir, eu e você não estamos isentos de passar por dificuldade. Eu às vezes, né, agora já faz muito tempo que eu não tenho esta amarga experiência, mas era normal encontrar com alguém na rua, algum irmão na fé, que há muito tempo eu não via. Como é que vai, irmão? Naquela alegria, está uma luta. Está uma luta muito grande. Eu ainda continuo na mesma luta. Às vezes uma pessoa que eu encontrei há 2 anos atrás. Aí leva mais 2 anos. Como é que você está? A mesma coisa. Falei, Jesus, alguma coisa está errada na vida dessa pessoa. Porque não é da vontade de Deus que a pessoa permaneça assim. Porque Deus quer fazer você vitorioso. Deus quer fazer você que você permaneça vitorioso, que você não seja um perdedor, mas que você seja um vencedor. O apóstolo Paulo externa essa certeza com muita gratidão no seu coração. Muita gratidão mesmo. Ele diz graças, diga isso comigo, graças. Diga bem forte para o diabo escutar, graças. Muito bem. Então, o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Presta atenção nisso. Em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Diga comigo, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Destinados ao triunfo, é uma pergunta. Destinados ao triunfo, como aprender a conviver com tal destinação para a vitória? Como lidar com isso? Como aprender a conviver com isso? Né? Nós somos destinados ao triunfo, se somos levados a sermos vencedores. Hoje, na hora do almoço, a mesa estava farta de gente. Mas, graças a Deus que de comida também, né? Deus tem nos abençoado. Amém, irmãos? E a gente um momento lá, a gente estava falando sobre isso, justamente sobre isso. Os irmãos que estavam ali, a maioria não tinha vindo no culto da manhã. Então, nós estávamos conversando sobre isso. Que Deus nos conhece. Diga para a pessoa do teu lado, Deus conhece você. E diga para ele assim, Deus não vai dar para você uma casa de campo, porque Ele sabe que se Ele der para você uma casa de campo, você não vai vir na igreja. Diga isso para ele, diga isso para ele. Você não vai servir a Deus. Você não vai fazer o propósito de Deus. Olha aqui para mim, Deus conhece o nosso coração. Às vezes eu paro para pensar, irmãos, se Deus desse para você um salário de 50 mil reais, olha os olhos dos irmãos, ó.
Se Deus desse para você um cargo na empresa que você trabalha de executivo, um Toyota para você, da empresa para você usar, notebook, celular, todas as despesas pagas que você gastar e um salário de 50 mil reais. Você estaria sentado nessa cadeira? Você estaria, é uma pergunta que eu faço nessa noite, você estaria sentado aí? Poxa, eu esperava ouvir todo mundo falar, eu estaria, glória a Deus. Está vendo como Deus nos conhece? Deus conhece eu e você. Você, irmãos, um salário de 50 mil, vai aparecer tanto convite para você, vai aparecer aqueles amigos, e querer te levar para tudo quanto é lado. Churrasco todo final de semana, casa de campo, como eu disse, apartamento de cobertura na praia, e assim por diante. Viagens, 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 viagens. Porque nós somos humanos, e porque nós somos ingratos a Deus. Como permanecer fiel e não cair nas ciladas pós-conquistas? Depois de Deus ter usado de misericórdia para com a minha vida e com a tua vida, depois de conquistarmos coisas que só Deus pode nos dar, como lidar com isso? Como continuar sendo fiel a Deus? Como continuar servindo a Deus? Como continuar do lado do irmão que você tem estado tantos anos servindo a Deus junto com ele? Como que você vai olhar para ele depois de uma conquista tão grande? E uma vitória tão grande que você recebeu? Como é que você vai tratar os teus irmãozinhos aqui? Desculpa essa expressão, não gosto dessa expressão. Nós não somos irmãozinhos, nós somos irmãos. Mas só para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês nesta noite. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, certamente ele tomou emprestado essa figura da cultura romana para divertir os cristãos da igreja de Corinto a respeito da possibilidade da queda após a euforia do triunfo. E ele alertava os cristãos de Corinto, dizendo assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não. Você pensa que você não pode cair do lugar que você está? Todos nós estamos sujeitos a cair do nosso pedestal. E às vezes eu vejo pessoas com tão pouco, mas tão pouco, viraram arrogante. E ele cai do lugar que ele está. Deus quer levá-lo para mais longe. Deus quer levá-lo para mais alto. Mas ele não suportou ficar aqui, desta altura somente. Ele não conseguiu administrar esta vitória até aqui. Ele não conseguiu administrar esta conquista até aqui. Imagina se Deus colocar ele aqui. Dá para entender o que Deus quer falar conosco nesta noite? Sim ou não? Quando eu estava lendo sobre isso, achei muito interessante, introduzi aqui na palavra desta noite, eu quero até ler para os irmãos entenderem melhor, que é uma coisa muito bonita. Quando Roma homenageava um general, após uma campanha vitoriosa, concedia a este general a máxima honraria do triunfo. A máxima honraria do triunfo. E o triunfador, com cetro e coroa de louros, vestia um manto de púrpura bordado e sentava-se em um carro puxado por 4 cavalos brancos. E era precedido por senadores,
rodeado por parentes e amigos, seguido por todo o seu exército e um grande número de cidadãos, conduzido em pompa pelas ruas da cidade até ao Capitólio. O Capitólio era o templo do deus Júpiter. Adiante dele, desfilava o conjunto de despojos dos inimigos vencidos juntamente com os reis aprisionados. Logo atrás iam as vítimas que deveriam morrer em sacrifício e oferenda aos deuses. E durante esta cerimônia, um escravo tinha a missão de ir logo atrás do triunfador proclamando: lembra-te que és homem. Cuidado, 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 não caias. Era um contrapeso às aclamações da multidão para lembrá-lo de que era um simples mortal. Enquanto todos ovacionavam aquele homenageado, o escravo era usado para combater a possibilidade do orgulho que um aparato tão deslumbrante pudesse inspirar ao triunfador. Isto fazia parte do protocolo, pois temia-se que, em meio àquela embriaguez daquela glória passageira, aquele homenageado poderia se esquecer de sua mera condição humana e, diante de tal pompa e circunstância, vir a pensar que era um Deus. Será que você pode aprender alguma lição com relação a isso? A advertência servia para que o general se lembrasse que muitas vezes, depois do triunfo, havia sempre a possibilidade da queda. Essa é uma advertência que tem o condão de ser útil a todas as nações, a todas as pessoas, em todas as áreas, a todas as instituições, serve para qualquer aspecto da nossa vida. E neste mesmo caminho, nós podemos ver o exemplo do povo de Israel. Os irmãos sabem, o Velho Testamento fala dessa história tão linda, um acontecimento verídico que realmente aconteceu. O exemplo do povo de Israel que após grandes triunfos, né? E quanto triunfo, haja triunfo, né? Eles foram libertos do Egito, Deus livrou o povo de Israel do Egito, deu livramento para eles, deu a condição para o povo do Egito passar pelo Mar Vermelho. Olha para isso, presta atenção nisso. Eles atravessaram o Mar Vermelho em seco. Deus alimentou aquele povo de uma forma milagrosa no deserto do Sinai. Aquele povo pôde triunfar e ser vitoriosos em sair do Egito, em sair da escravidão, em atravessar o Mar Vermelho, Deus alimentando toda aquela multidão. Quer triunfo maior do que este? Mas a Bíblia diz que eles cometeram pecados, depois disso, cometeram pecados de idolatria e imoralidade, razão pela qual toda uma geração foi rejeitada por Deus e veio a perecer. Veja como nós temos que administrar as nossas conquistas. Veja como nós temos que administrar quando nós somos triunfantes. Veja como nós temos que administrar como nós somos abençoados. Os estudiosos que estão aqui, irmãos que estudaram, sabem do que eu vou falar agora. Uma coisa tão linda que eu li também, uma coisa que já tinha esquecido, nunca mais tinha lido sobre isso. Mas Júlio César, foi concedido a ele 2 triunfos e otorgaram-lhe o direito de ostentar diariamente os paramentos de um triunfador e só que usava no dia do seu triunfo. Foi-lhe assegurada a sacralidade do tributo, que tornava sacrilégio fazer-lhe algum mal. A sua efígie apareceu em novas moedas. A sua estátua foi esculpida a expensas públicas e colocada lá no Capitólio. No fim da fila dos 7 reis de Roma, ele ainda recebeu do Senado os títulos de pai da pátria e imperador. E diante de tanta glória, diante de tanto triunfo, descuidou-se de sua segurança e não foi capaz de identificar a conspiração que veio a ceifar a sua própria vida. Meus amados irmãos,
Quem de nós que estamos aqui dentro deste templo nesta noite, não conhecemos algumas pessoas ou empresas que se tornou arrogante pelo sucesso de um produto ou por um prêmio recebido? Então, o sucesso subiu na cabeça, a glória subiu na cabeça, o prêmio subiu na cabeça. Quem de nós não conhecemos alguém que depois de uma conquista se mostrou prepotente e orgulhoso? Infelizmente, a gente está ouvindo, nós quase todo mês, é difícil passar um mês que a gente não ouve uma notícia de um líder religioso que veio a cair. Descuidou-se, não vigiou, o poder levou ao pecado, a conquista levou ao pecado, o triunfo levou a pessoa ao pecado, porque não soube administrar a conquista, não soube lidar com a conquista, e levou a pessoa a perecer. Por quê? Porque Deus não dá a sua glória a ninguém. E o que eu disse de manhã, eu quero falar para vocês aqui. Até usei este instrumento como exemplo. Eu vou conversar com esse violão agora e vocês vão ouvir eu conversar com o violão. Violão toca. Violão, eu disse para você tocar. Toca, violão. Eu vou ficar aqui a vida toda falando para o violão tocar. Ele vai se tocar? Não. Agora, se eu entregar esse violão na mão do Danilo e falar toca, o que vai acontecer? Ele vai tocar. Se eu colocar na mão do Rodrigo esse violão, vai tocar em outros irmãos que tocam aqui. Se eu colocar, eles vão tocar esse violão. Sabe o que eu quero dizer para você? Você é apenas um instrumento de Deus. E se Deus não usar você, você vai ficar parado igual esse violão aqui, ó. Se Deus não usar a tua vida, você não vai fazer nada. Saiba de uma coisa, é Deus quem usa você. Não há entre nós, irmãos, fartos exemplos de pessoas e empresas que se deixaram embriagar pela pompa e circunstância de um fugaz momento de glória e pouco tempo depois caíram em desgraça e perderam a importância e faliram. Quem de nós não conhecemos exemplos assim? Quantas marcas famosas, quantos impérios aparentemente indestrutíveis, quantas pessoas que pareciam inabaláveis, quando de repente tudo desabou, tudo acabou. Acabou em fulminante derrota, fracasso, sem que se conseguisse compreender de imediato as razões da queda, o porquê a queda. Parece que de repente tudo veio abaixo, né? Depressa demais, bem rápido. Não demorou muito, não poucas vezes, logo após um triunfo consagrador, tudo acabou. Mas eu quero compartilhar isso com você que está aqui nesta noite. Eu penso que nenhuma queda é de repente. Eu penso que nenhuma queda é num estralar de dedos. Eu penso que nenhuma queda é num abrir e fechar de olhos. Eu não acredito nisso. Antes, elas ocorrem porque, paulatinamente, nós vamos deixando de ouvir a sábia voz da razão que diz: lembra-te que és homem, cuidado, 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 não caias. Diga para a pessoa do teu lado: você depende de Deus. Nós somos vasos, irmãos. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos servos. E a Bíblia ainda diz uma coisa, que eu quero que você saiba nesta noite. Que se nós
fazemos só aquilo que nos manda fazer. A Bíblia nos chama de servos inúteis. Agora, olha que tipo de servo é você. Será que já está na hora de você ser arrogante? Em momento nenhum, nós, como servos de Deus, podemos ser prepotente e arrogante. Em momento nenhum. Mas, como eu já disse, tem pessoas que tão pouco se perdem. Tão pouco se perde, por causa do ego. Né? Por causa do seu ego. Sabe o que é ser servo? Quantos aqui estão felizes por ser servos de Deus? Eu quero perguntar mais uma vez, quantos aqui estão felizes por ser servo de Deus? E por que você não faz as coisas para Deus se você é servo? Tem alguém aqui que tem empresa e tem funcionário? Levante a mão. Tem? Um aqui. O funcionário está lá como servo, para servir o seu senhor, para servir o seu patrão. Ele é pago para isso. Ele recebe para isso. Então, ele não pode reclamar quando ele é mandado a fazer alguma coisa, porque ele foi admitido para isso, contratado para isso. Sabe, irmãos, eu e você, um dia a gente caminhava a passos largos para o inferno. Preste atenção nisso. Pelo amor de Deus. Nós caminhávamos a passos largos para o inferno. E Deus usou de misericórdia, como nós já falamos aqui no momento de ceia. E o seu grande amor nos alcançou. E Ele nos salvou para colocar como espectador, como mero espectador dentro de um templo, para ouvir, ir embora e voltar no outro domingo, ouvir, ir embora. Foi para isso que Deus nos salvou? Não, Ele salvou você para uma coisa muito importante, para uma coisa maravilhosa, para algo glorioso. Sabe, irmãos, eu gostaria que você parasse para pensar, entre milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas, Deus foi lá e alcançou você, e salvou você, falou, agora você vai me seguir, agora você vai me servir, agora você vai, aleluia, trabalhar no meu reino, você foi escolhido para isso. A Larissa está feliz da vida, não está, Larissa? A Larissa amanhã começa no emprego novo, uma porta, um portão que Deus abriu para ela. Uma porta muito grande. Ela está tão feliz com isso, né? Ela está alegre, graças a Deus, a alegria dela é a nossa alegria, que Deus abriu uma porta grande para ela. Trabalhava quase 5 anos numa empresa e Deus abriu uma porta, ela levava 2 horas para chegar no trabalho, agora vai levar meia hora, né? Então, e bom salário, tudo de bom, vários benefícios, ela está feliz. Agora, eu quero se ela está feliz com esta bênção que Deus preparou para ela, aí eu creio que ela vai chegar lá amanhã com toda a motivação. Ela começa amanhã, né? Com toda a motivação. E vai chegar lá, ela hoje falou, pastor, eu vou conhecer pessoas novas, né? Um trabalho diferenciado, né? Vou fazer coisas novas, vai ser bom para mim, vou sair daquela rotina. E ela está feliz com esta bênção. Sabe, porque Deus abençoou e graças a Deus por isso. Sabe, irmãos, Deus te deu algo muito maior do que isso. Deus colocou você para servir no reino. Pense sobre isso. Deus colocou você para servir no reino. Sabe? Agora, quando eu disse aos irmãos que eu entendo humildade, é um leque muito grande, e nós poderíamos falar muito sobre o que significa humildade, mas quando eu disse aos irmãos que eu tenho como ponto de partida sobre humildade, é ser obediente à palavra de Deus, porque a queda,
ela sempre vem quando nós deixamos de ser humildes. Quando nós deixamos de ser humildes, a queda vem. E quando nós pensamos que somos deuses, não, agora, sabe, agora eu faço e aconteço, aí a queda vem. Quando nós pensamos que, não, isso aqui é fácil para mim, isso aqui eu já estou acostumado a fazer, então, impacto eu tiro de letra. Pregar eu tiro de letra. Tocar eu tiro de letra. Ministrar louvor eu tiro de letra. Quando nós pensamos assim, nós estamos nos colocando no lugar de deuses. É o ego no nosso coração. E a humildade vai embora. Aí nós estamos sujeitos à queda. Não sabemos administrar, não sabemos lidar com aquilo que Deus nos dá. Cuidado com isso. Cuidado com o sucesso. Nós vamos deixando de lado a sensatez e nos tornamos arrogantes e nós nos tornamos pretensiosos. Devemos reconhecer sempre. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 17. João, capítulo 3, versículo 27. Portanto, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, sabendo que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Diga comigo, eu não posso receber coisa alguma se não for me dada do céu. Não podemos receber nada se não for nos dado do céu. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Diga isso comigo. E deve voltar para Ele. Tudo vem de Deus. Se queremos nos manter sempre firmes e vitoriosos na vida, nós temos de permanecer humildes e agradecidos, honrando a Deus pelas nossas conquistas. Se você tem conquistado alguma coisa, é porque Deus tem permitido você conquistar. Se você tem sido um triunfador, é porque Deus tem permitido o triunfo na sua vida. Não é porque você é o rei da cocada preta, não. Não se torne o rei da cocada preta porque você é um vencedor, porque você conquistou algo que você conquistou. Não. É Deus que permitiu. Portanto, olha o que diz a Bíblia. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Este é o antídoto infalível contra a queda. Cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Se coloque na posição que Deus te colocou. Continue na posição que Deus te colocou. Não se desvie do olhar em Jesus. Que o teu olhar não se desvie jamais do Senhor Jesus. Mas que o nosso alvo seja Jesus, o nosso autor e consumador da fé. Amém, irmãos?